Do Maná do Céu para você. Bom dia! O Maná de hoje, o de repente de Deus. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, quando o Espírito Santo me falou, sobre o de repente de Deus. E ontem o Senhor falando, que a glória da segunda casa é maior que da primeira. E hoje o Senhor está falando de repente de Deus, De repente dele para nossas vidas. E o de repente aqui ele já está mostrando, É tão tremendo porque aqui fala de provisão, fala de bonança, fala de tudo que a gente precisa. Porque, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore. E aí imagina, o Senhor ele não está dando uma semente, não, ele está dando uma árvore cheia de frutos, cheia de bênçãos, E aqui ele fala, e aqui tem, árvore do conhecimento, a árvore do alimento, a árvore da vida, ou seja, aqui eu falo assim que as bênçãos do Senhor é a provisão, tudo que a gente precisa, e é muito mais do que a gente imagina, porque imaginar uma árvore, quantos frutos não dá, E o que a árvore, falando assim, da árvore, mas trazendo para nossas vidas hoje, o que a árvore, pode nos proporcionar. Agora imagina Deus. Então aqui o Senhor está nos falando de cada árvore, Ele nos está levando aqui, quando Ele fala o de repente, é porque assim, é o de repente, é igual a chuva, chega de repente, chegou de repente, E o Senhor, mas Ele vai dando sinais, igual a chuva, o tempo vai mudando, A gente vai vendo sinais. E foi exatamente isso que o Senhor estava falando hoje comigo, igual o maná. E aí falando de repente é o presente do Senhor, porque o maná, o que é o maná? O maná significa o que é isso? Tipo, de repente chega o maná, Quando eu acordo o Senhor já me entrega o maná, e aí eu falo, que é isso, Tipo, e aí é onde o Senhor vai trazendo a revelação, só que o Senhor não só explica, A gente vive, isso traz vida, é a nossa e aí, tão tremendo, porque aqui quando o Senhor fala, o de repente de Deus, o de repente é quando a gente menos imagina, o Senhor está nos entregando algo grandioso, tremendo, e o Senhor não entrega só uma coisa. Aqui ele já está falando, Cada árvore o que significa. Então é onde o Senhor vai nos entregar o que aí eu falo, as surpresas do Senhor, Como o maná. O maná ele vem, direção, ele vem aviso, Ele vem provisão, tudo, E a gente nem imagina que é, Eu falo que quando eu acordo de manhã eu já fico, imaginando, pensando. E é tão tremendo que o Senhor começou a falar sobre comigo, foi na madrugada, sobre, o de repente de Deus. Foi quando o Espírito Santo começou a ministrar o de repente de Deus. E assim é conosco, que quando o Senhor está falando aqui, falando do 2, Do 2 é o Senhor confirmando, Lembra? Ele falando antes da glória, a glória é tudo que vai aparecer, que nós vamos ver que é sobre o Senhor, E a mesma coisa a provisão, as bênçãos, Quando ele está falando aqui, que do solo o Senhor, do solo fez o Senhor Deus brotar, ou seja, é no de repente, imagina, o Senhor fez do solo brotar, ninguém fez, é o Senhor que vai nos entregar, é o Senhor que vai nos dar, mas quando ele fala aqui, ele não está falando assim, tipo, eu só vou receber uma bênção, uma só, não. Aqui ele está falando, do alimento, do conhecimento, da vida, ou seja, vamos ter experiência, Vamos receber mais conhecimento do reino espiritual, revelação, mas também as bênçãos aqui, A provisão. E aí, falar, mas é só, não, lembra? O Senhor dá muito mais. Por que ele está aqui falando, de cada árvore? Porque é para a gente, tanto para nós, como para a gente compartilhar, lembra? Porque faz parte do propósito. Tudo que faz parte do propósito do Senhor, Ele vai dar muito mais.
muito mais que a gente imagina ou pensa. E aí ele já está falando, é o de repente, ou seja, fica atenta, né? E aqui também tem assim uma orientação para nós, vigiar, porque como o Senhor já está falando hoje para a gente, né, o de repente, né, sabemos que o inimigo ele está ao redor tentando nos tirar do caminho, tentando fazer a gente perder as bênçãos, as promessas do Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor está falando o de repente de Deus, o inimigo também ele chega para querer vir na frente, querer atrapalhar. Então, a gente tem que ficar atento, porque o Senhor está falando de repente. Igual, quando eu acordo, o Senhor me entrega o maná. Eu falo, Senhor, qual é o maná de hoje? Então aí é quando ele me entrega. E aí de repente ele começa a ministrar. Então é a mesma coisa, é o de repente. Eu falo que o maná é um presente que o Senhor nos dá todos os dias. Só que nesse presente tem vários presentes dentro, né? E o maná é isso, é um presente que a gente não sabe, né, o que o Senhor vai nos ministrar, mas é a surpresa. Mas o Senhor, cada dia, ele vai entregando um presente, então a gente já imagina que faz parte do presente que ele nos entregou ontem. É uma continuação, mas é muito mais do que a gente imagina ou pensa. E é coisa que a gente nem sabe como, né? Porque ontem o Senhor falou sobre a glória dele, né? E hoje o Senhor está falando como que vai aparecer a glória dele, né? Através de nós, da semelhança, mas ele também nos abençoando, né? Vai ver, nós vamos ser, né? O que o Senhor está dizendo aqui também hoje, né? O de repente, tudo muda. O de repente é aonde a gente vai ver a prosperidade dele em todas as áreas da nossa vida, em todas, né? Não é só em um, em outro, não. A pessoa, né? Quem olhar para nós vai falar assim, olha, aquela ali é uma serva de Deus, aquele ali é um servo de Deus que está vivendo a bonança do Senhor, que está vivendo, né, as primícias do Senhor, que está vivendo, né, vamos falar, a vida, a novidade de vida, né, que está vivendo, né, vamos falar assim, é tudo que o Senhor tem para nós. E ali, né, naturalmente, a gente não vai falar só, não vamos falar sobre o que nós, de coisas, nós vamos falar tudo o que nos levou a gente viver as coisas, a ter as coisas. É onde, por isso que o Senhor está falando aqui, ele não só fala aqui só da árvore do alimento, não. Ele fala do conhecimento, ou seja, ele vai dar mais conhecimento, né? Mais revelação para a gente, né? Para que a gente possa, né, falar sobre o que nós estamos vivendo, né? E é tão tremendo porque aí ele fala também, ó, da árvore do bem e do mal. Por isso que eu tô falando, né, assim, que a gente tem que estar atenta que o de repente do Senhor vai chegar a qualquer momento, mas a gente também tem que estar atenta, porque o inimigo, ele vem para roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, e aí é onde a gente não vê nos detalhes que a gente já está recebendo o de repente do Senhor, entende? E o de repente do Senhor é alegria, é bonança, né? É bênçãos, né? Vamos falar assim, é tudo que o Senhor quer nos entregar. É tudo para nos alegrar mais, e aí vai mostrar a glória dele, né? É algo que vai nos preencher, é algo que vai trazer satisfação. E falando de coisas materiais também, mas também vai trazer coisas do alto, né? Mais revelação. E qual é o papel do inimigo? Porque aqui, ó, tem a árvore do bem e do mal. Quem que é o mal? O mal é o inimigo tentando, o Senhor está nos falando aqui, tendo conhecimento do bem e do mal, porque o mal existe. Então, o mal, ele sabe que Deus está para vir, né, para nos entregar o de repente, né, das bênçãos dele, e o inimigo, ele vai fazer o quê? Tentar atrapalhar. Então a gente tem que estar atenta, por isso que a gente precisa estar orando. Lembra que no início, né, semana passada, o Senhor já nos estava nos preparando. A gente tem que estar orando, a gente tem que estar se consagrando e estar atento aos sinais e pedindo para o Senhor nos dar discernimento, Senhor, para a gente ver quem está do nosso lado. Para até a gente saber se o que a gente está recebendo é o de repente do Senhor, que são as bênçãos. Se não é o inimigo dando, sabe, banquetes que não é do Senhor, só para tirar a gente do caminho. Porque o inimigo, ele tenta copiar o Senhor, né? O diabo, ele só tenta copiar. Satanás, lembra, ele teve inveja, então ele só tenta copiar. Ele quer ser Deus, mas ele não é. Então ele vai tentar dar algo parecido. Ele já sabe, já está ouvindo. Ele vê que há uma movimentação no reino e o Senhor está dizendo para nós, né? E hoje, a hora que o Espírito Santo falou, o de repente de Deus é para mim e para você. Então, de repente, é a mesma coisa, a gente não está imaginando, de repente vem uma chuva.
mas a gente tem que tá se preparando, tá ali com o guarda-chuva, com uma sombrinha, né? Tá atenta, lá vai chover, porque... E o Senhor vai dando sinais, né? O Senhor falou ontem da glória dele. A glória vai mostrar semelhança, vai mostrar que a gente tem uma vida de bonança com o Senhor. Isso em tudo, né? Em tudo. E é o Senhor falando, né? Mais e mais. E aí, né? Pensando aqui, Gênesis, é o Senhor nos levando no início. O início é Deus, é Ele que fez tudo, é Ele que nos proporciona tudo. E a gente tem que lembrar que é sempre de Deus. Todas as coisas é o Senhor que nos dá, né? E aí, quando fala aqui do 2, né? Lembra? O 2 é o Senhor confirmando, tá vindo de repente, tá nos avisando. Mas será um testemunho, né? Será um testemunho. Lembra? 2, nós vamos contar testemunho. O Senhor falou que ia chegar um de repente, é as surpresas. E aí é onde a gente vai, né, falar, né? E o 9? 9 é o fruto do Espírito, porque vai gerar fruto de alegria, né? De perseverar, né? Ficar atenta, né? O fruto, né? Do domínio, da gente dominar a nossa ansiedade, né? Ficar na expectativa, mas sem ansiedade, sabendo que o Senhor tem a hora, o tempo certo de nos entregar. Mas o Senhor está falando aqui hoje, né? O de repente de Deus para nós, tá bom? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração, que nós possamos ficar atentos, vigiando, né? E em todo o tempo já sendo um coração grato, né? Na expectativa para glorificar o nome do Senhor, testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, por essa chuva, Pai, que o Senhor já tem nos abençoado aqui, Pai, já é o sinal das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, por o Senhor já nos dizer, Pai, que há o de repente de Ti, Pai, que nós nos preparamos com o coração já grato, Pai, com o coração já, Senhor, também atento à sua voz, saber que o Senhor fala nos detalhes, ó Pai, que o Senhor também nos avisa, Pai, e que todo, Pai, levante do inimigo ao tentar, Senhor, querer, Senhor, nos afastar. A gente perdeu o que o Senhor tem para nós, ó Pai, que ele já seja, Pai, repreendido no nome que há poder, no nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, que o Senhor nos fortalece, nos renova, nos dá, Pai, um coração, Pai, tranquilo, que Senhor, nós não deixamos a ansiedade tomar conta, não, que nós possamos, Pai, saber que o Senhor tem a hora certa, que o Senhor tem o momento certo de entregar todas as coisas, mas o Senhor já está dizendo, não, de repente, que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor já está falando aqui, há bênçãos para chegar, há bênção para o Senhor nos entregar, há presentes, Pai. Há presentes que aqui, Pai, é transbordando, né? Porque o Senhor está nos mostrando aqui todas as árvores que o Senhor nos proporciona a viver. Do alimento, o do conhecimento, o do conhecimento, né? O do bem e do mal. Também, Senhor, que aqui nós possamos, ó Pai, saber que a bênção. E a bênção é para mostrar mais a tua glória, Pai, e resplandecer, Pai, a tua luz que é em nós. Que nós possamos, ó Pai, saber que todas as coisas cooperam para o teu bem. E tanto, Pai, que tudo que o Senhor vai nos entregar, Pai, é também, Senhor, para mostrar o teu prover, o teu cuidado, Pai, e que o Senhor tem cada dia, Pai, querendo nos levar, Pai, a viver as surpresas que o Senhor tem para nós. E é no de repente. Assim, Pai, eu já te louvo, já te agradeço e dizendo muito obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós e que ainda nós vamos viver com a tua permissão, se assim for da tua vontade. Eu já te louvo e já te agradeço, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, dá o seu like e abençoe outras vidas. Amém? Tchau!